Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Grialdini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar sobre Brasil, Fabiana, é isso mesmo? Brasil, inteligência artificial e o que funciona e o que não funciona? É isso mesmo. E a gente está aqui com o Sérgio Larentes, também da Math, vai ser um dos episódios especiais aqui da Febraban. Quer começar a jogar essa bola? Bom, primeiro, Sérgio, muito obrigado por ter cedido o teu tempo aqui pra gente. É um prazer. Vamos. Vocês sabem, eu acorrento o Sérgio pra trazer ele pra cá, porque o podcast da firma, mas ele não gosta de participar, não. Vamos lá, Sérgio, vai todo mundo falar de IA. A gente tem aqui um evento em que, de novo, igual ano passado, IA é a vedete, todo mundo conversando, mas a gente sabe que aqui em terras tupiniquins a coisa é diferente. O que você vê das grandes diferenças que vão fazer com que as receitas de bolo que vai vir da Califórnia, que vai vir de vários lugares, aqui talvez não funcione? Pois então, olha só que assunto polêmico, né? E a gente podia falar muito tempo sobre isso, mas vamos ao que a gente já sabe, porque a gente está aprendendo, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Mas pensem comigo, hoje no Brasil se cogita que a gente tem um déficit de mais ou menos 400, 500 mil profissionais de tecnologia. Né? Aí agora a gente tem esse boom de AI que teoricamente consegue amenizar esse gap, porque muita coisa pode ser automatizada, as pessoas vão ter mais produtividade e tudo mais. Por outro lado, alguém tem que colocar essas mesmas coisas que vão aumentar a produtividade para rodar. E aí a gente tem esse gap de profissionais. Então, o que me parece é que uma das coisas mais localizadas é essa faca de dois gumes entre a falta de profissionais e a falta de profissionais ser a solução para resolver a falta de profissionais. Então, isso é uma coisa muito curiosa, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: nós somos um país em desenvolvimento e, como tal, a gente não tem capacidade computacional como a gente tem, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, mas também a Europa ou China. Como é que fica a questão? Estamos no evento de bancos, Febraban. Como é que fica a questão da soberania de dados, né? Quando você pega um grande banco incumbente, ele tem como financiar esse tipo de infraestrutura. E os outros? Mesmo que sejam grandes, mas não sejam gigantes, como é que fica? Né? E ainda por cima a gente tem a questão que agora a gente está falando, quando a gente fala AI, geralmente é Gen AI, né? A AI tradicional, vamos chamar assim, é uma coisa que a gente tem muito bem resolvido, muito desenvolvido aqui há muito tempo. Mas quando a gente está falando de Gen AI, a gente tem que lembrar que virtualmente todos os grandes foundation models são em inglês. Eles têm conteúdo em português, mas eles não foram focados em português, né? E aí, quando a gente pega essa miscelânea de coisas, de profissionais, a questão de modelos não brasileiros, e a questão de capacidade computacional junto à soberania de dados, porque a gente não pode mandar esses dados para... Como se resolve isso, né? Então, eu começaria pensando muito sobre isso. A gente pode até falar um pouquinho sobre cultura, podemos falar um pouquinho sobre maturidade de dados. Então, acho que é por aí que vai a conversa. Mas vamos dar uma fatiada, assim, você trouxe grandes elementos. Eu gostei do paradoxo do queijo suíço, né? Que quanto mais queijo, mais buraco, quanto mais buraco, menos queijo, então quanto mais queijo, menos queijo. A gente está na brincadeira, porque a gente tem um momento em que todo mundo olha e fala, não, então em vez de eu ter 40 pessoas para executar isso aqui, eu vou colocar um swarm de AI e vou reduzir para 10 pessoas, elas vão produzir ainda mais. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter os profissionais novos, né, novas competências sendo treinadas para que se implemente essa AI com essa nova capacidade, e a gente precisa ter também uma diferença técnica e de cultura de uso da pessoa que vai passar a trabalhar usando a AI como sua principal ferramenta. Ok, aqui me parece um paradoxo de treinamento, que talvez a gente tenha largado atrás de muitas nações, né? Estamos colocando, a China está colocando no ensino do ginásio AI. Então, assim, a gente vai largar atrás. Mas como corporações, exatamente agora no gap profissional, como é que a gente consegue cobrir esse gap? Como é que você vê? Dá para fazer um treinamento das empresas ou isso vai ter que vir da academia? Qual é o caminho para que... E principalmente, quais são os dois grandes bolos de competências que você consegue ver que as pessoas podem ir atrás? Boa, nossa, excelente pergunta. Vamos ter que fatiar a resposta também, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem, vamos dizer assim, um
stack de formação, né? Nem todo mundo vai precisar saber as mesmas coisas. Então, vamos pensar o seguinte. A imensa maioria das pessoas tem que ser proeficiente no uso das ferramentas de AI, né? Então, essa imensa maioria das pessoas podem sim ter esse gap de conhecimento ser coberto com formação in-house, a gente tem os grandes vendors agora patrocinando formações de todos os sabores, tipos e tamanhos, né? Então, você pega Google, Microsoft, Amazon, fazendo inclusive formações específicas para países em desenvolvimento, que é porque é um mercado novo que pode se abrir, né? Porque afinal de contas você consegue pegar uma ferramenta muito poderosa e abrir mercados que até então não tinham como competir com outros, né? Então, essa parte dos power users, o que me parece é que os grandes vendors, em alguma medida, e as grandes empresas, em outra medida, conseguem suprir com treinamento. Treinamento corporativo, treinamento online, treinamentos de várias formas. Eu acho que aí tem um segundo nível, que é aquela pessoa que é um power user, mas um semi-técnico, vamos dizer assim, né? Daí a gente está falando de pessoas que talvez vão automatizar fluxos de trabalho. Então, são pessoas que não só têm que saber mexer na ferramenta, mas elas têm que entender realmente da cadeia de valor de um processo corporativo, como traduzir aquilo para artefatos que a gente consiga colocar num agente, porque não é bater papo com ele, né? Você tem que saber pedir, né? Tem aquele meme, inclusive, que enquanto a gente não souber pedir, as AIs não vão tirar o emprego de ninguém, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? E essa é uma parte que hoje, enquanto falamos, sim, as empresas vão ter que correr atrás, e é um gap grande, mas é bem da verdade que aí já começa a ter uma intersecção também com a academia, como você perguntou, porque isso não vai ser amanhã, mas se você parar para pensar, e se você for olhar, por exemplo, cursos de formação, nem estou falando de faculdade, né? Se a gente for olhar cursos de formação, a gente já tem alguns na Europa, muitos nos Estados Unidos e praticamente todos na China, tá ali. Eu estou estudando contabilidade, parabéns, você vai aprender AI, né? Eu estou estudando direito, nossa, você vai aprender muito AI, né? Então, é uma questão até de mindset, né? É uma coisa que aqui nós estamos atrasados, eu tenho uma relação com a academia e a gente percebe que esse é um assunto muito embrionário por aqui. Então, a iniciativa privada vai ter que cobrir isso por um bom tempo e é um desafio grande. Essa pessoa do meio, vamos dizer assim. Sabe que, assim, você estava comentando, né? A gente tem um problema do volume de pessoas que se formam em áreas de tecnologia no Brasil e isso, na verdade, já está dado há bastante tempo, não é de agora. É que isso ficou ainda mais quase desesperador, porque daí você fala, não é só a formação, ele precisa ser muito bom e precisa manter essa curiosidade e aí tem algumas coisas que eu até queria perguntar para você, Marcel, também. Quando a gente fala, há poucos meses atrás, se a gente parar para pensar, a bola da vez era prompt engineering. Então, putz, o cara precisa ser, e parecia uma coisa muito distante de outras formações, né? E hoje, quando a gente fala de AI, de Gen AI, qualquer pessoa, em qualquer área, qualquer pessoa é gente demais, mas muitas pessoas conseguem ter esse acesso para se desenvolver, para estudar, para aprender, etc. E não precisa mais dessa capacidade técnica. O que sei lá, talvez há 12 meses atrás falava, não, putz, vai ser distante para uma pessoa. Não, a gente está falando de outras habilidades, que você comentou aqui. As pessoas precisam saber pedir. Elas precisam saber perguntar, elas precisam saber rebater também e falar, não é exatamente isso, tá? Então, como essa pergunta quero fazer para os dois, como vocês enxergam essa barreira? Porque a gente falou, a gente tem um gap de pessoas que vai suprir o gap de pessoas, né? E a gente tem, a meu ver, essa quebra de barreira, que hoje você não precisa mais ser extremamente técnico ou ter uma formação técnica para você aprender Gen AI. Assim, o ChatGPT te ensina como que eu posso fazer um agente, não necessariamente uma pessoa que seja de desenvolvimento. Então, como você enxerga isso? Você vê que num futuro, nunca dá para a gente falar coisas muito distantes, mas num futuro próximo, a gente vai ter esse gap de fato vai ser menor? Ou você entende que ainda vai ter um abismo muito grande? Eu acho que ainda vai ter um abismo muito grande por algum tempo. A gente está falando realidade nacional, né? Então,
Sabe por que a gente encontra tanta gente de engenharia no mercado financeiro e no mercado agrícola? Em tudo, né? Por que tem tanto engenheiro? Eu acho que a minha hipótese sobre isso está mais baseada na capacidade de visão sistêmica do que necessariamente da formação de exatas. Então, conseguir olhar para algo e estabelecer aquilo como um sistema com qual é a entrada, qual é a saída, qual é o tipo de processamento que vai acontecer, quais são as variáveis internas e externas que isso precisam colocar. Quando a gente fala do saber pedir, conseguir trabalhar IA nesse formato, esse cara do meio que o Sérgio trouxe, eu acho que essa competência de visão sistêmica, ela passa a ser impreterível. E aí trazendo, eu não fiz academia, o Sérgio fez academia fora do Brasil. Eu me formei aqui, dou aula só aqui e só consumo conteúdo de lá. Mas por muito tempo, e ainda em alguns cursos, eu posso falar que na FIA a gente faz bastante esforço para quebrar isso, mas ainda a gente percebe, não, isso aqui não, eu sou de humanas, eu sou de exatas, como se as caixas fossem diferentes. Então, não, mas é que falar de quinta disciplina, falar de visão, não, isso é de outro. Hoje não dá mais para ser assim. Primeiro porque a gente já tem, né, que as coisas são um sistema autocomposto. Um dos podcasts que a gente vai fazer aqui, acho que hoje, inclusive, não vou falar que dia a gente está gravando, mas se a gente vai gravar hoje aqui na Febraban, a gente vai falar, olha, então, a pessoa é de mídia, ela está trabalhando com data science e a preocupação é de criar uma modelagem sistêmica de comunicação. Então, assim, está passando por copy. Você vê que essa coisa das barreiras disciplinares, elas caíram por terra. E, para mim, ainda tem muita gente que se agarra nisso. A minha visão do mercado e na academia é que tem muita gente que ainda se agarra nisso. Este modelo mental me parece mais difícil de quebrar para a gente ter uma fluidez no uso de AI, com mais gente capaz de fazer coisas grandiosas, e não coisas pequenas. Coisas pequenas todo mundo vai fazer. Mas para ter mais gente capaz de fazer coisas grandiosas, a gente tem que fazer uma mudança de modelo. E, para mim, essa mudança de modelo vai doer mais. Não sei aí qual é a opinião do Sérgio. Não, é muito por aí. Talvez alguns de vocês, né, alguém que esteja nos vendo ou ouvindo, tenha feito na época da escola, da faculdade, método científico, né? Vários cursos tinham. E é um pouco disso. Se tu parar para pensar, é um pouco de método, jeito de pensar. Esse pessoal que está no meio, né, que nem é o power user e nem é o técnico hardcore, que a gente vai chegar nesse cara, mas que é o cara que justamente vai ser o cara proficiente nas ferramentas, mas proficiente em automatizar as coisas com pensamento sistêmico, para usar o termo que tu usou, esse cara vai ser um privilegiado justamente por ter tido esse pensamento científico, método científico. Cria hipótese, testa, esse tipo de coisa, algo que a gente fala tanto na MEF, né? E o que acontece, a gente, por exemplo, assim, eu estava lendo um artigo recentemente que esse é o momento dos analistas, esse era o nome do artigo, inclusive, né? Era um artigo de fora, mas ele falava justamente que momento curioso, porque a gente vem de muitos e muitos anos onde os técnicos estão no spotlight, né? Então a gente tinha casos, fora do Brasil é verdade, mas que engenheiros tinham salários compatíveis com o CEO, isso virou inclusive piada e tal. E agora a coisa está virando, é o momento dos analistas, né? Um bom analista no sentido de conseguir definir o problema, conseguir saber pedir, conseguir ligar as pontas, agora consegue colocar de pé coisas que eram inimagináveis há 24 meses atrás, né? E aí, voltando para o nosso gap de formação, isso é uma coisa que no final do dia é cultural, porque não é uma questão intelectual, não é uma questão de limitação das pessoas, né? É a questão que eu estudei marketing, eu tenho um foco criativo, talvez, e agora não basta eu ter uma ideia abstrata, eu preciso conseguir, de alguma forma, discretizar, definir para interagir com a ferramenta, interagir com esses agentes para chegar onde eu quero. O que me parece que quem conseguir fazer ligar essa chavinha, se reciclar nesse sentido, se não tivesse conhecimento, olha quanta oportunidade se abre, né? Isso é uma coisa que, aí voltando para a nossa localização brasileira, a mim, pessoalmente, parece um problema, né? Se você for olhar aqui, a gente tem o delta que nós temos de pessoas com formação de humanas e exatas, gigantesco, né? Um dos maiores do mundo, se você for olhar isso com calma, é realmente muito grande. O que por si só não seria um problema se não tivesse faltando tanta gente com esse tipo de pensamento. Então, precisamos, por um lado, reciclar, não importa se você é de humanas ou exatas, é pensamento científico, né? Não é importante, você só tem que conseguir se reciclar.
As empresas vão precisar ajudar? Vão, porque elas não vão ter opção. Mas isso é uma coisa muito mais pessoal, sabe? Você sabe que tem... Eu lembrei de duas coisas, né? Uma coisa que eu vejo que tem algumas escolas, eu vou falar especificamente de São Paulo, que elas começaram a implementar laboratórios para as crianças de 4 anos para fazer justamente começar a criar. Porque, assim, se você ensina isso desde muito pequeno, isso vira um pensamento natural da criança, né? E eu lembro de um dos exemplos que era... a gente, por exemplo, pega um monte de brinquedos e congela num grande bloco de gelo e fala para as crianças, a gente foi fazer uma aventura no Alasca e os nossos brinquedos ficaram congelados. Então vamos pensar agora o que será que aconteceu, quais são as possibilidades, então quais são as hipóteses? Será que se a gente deixar no sol vai dar certo? Será que se a gente quebrar em pedaços menores vai dar certo? Tal? E eu acho isso muito legal, mas claro, a gente está falando de uma coisa que está sendo plantada em crianças, que isso muda lá na frente, né? E o prazo que você perguntou de curto prazo virou longo. Vira longuíssimo. Isso. E outra coisa que eu estava pensando, falando justamente disso, a gente teve uma conversa recentemente com uma grande líder do mercado financeiro, onde ela estava falando que, assim, quando a gente fala de mercado financeiro, tem uma série de regras, uma série de regulamentações, uma série de políticas e burocracias e tudo mais, e tem coisas que não podem ser barreira para você testar, porque agora é o momento de você levantar, você testar rápido, você saber se funciona ou não, e as empresas que tiverem esse olhar tão cheio de muros para fazer isso acontecer, elas vão ter que correr atrás depois, né? Então, como que você vê, Sérgio, assim, olhando para o mercado financeiro, que a gente sabe que é um mercado que se destaca quando se fala de investimento em tecnologia, etc., como que você enxerga hoje essa vantagem versus, de repente, indústrias que ainda estão muito... estão cheias de barreiras ou burocracias, ou não vamos liberar IA para todas as áreas, enfim, coisa que a gente sabe que acontece. Boa. É uma vantagem, mas vamos pensar junto aqui, né? Por um lado, é uma vantagem porque o mercado financeiro consegue atrair muitos talentos. Então, aquela limitação técnica, tanto de questão de acesso a hardware, quanto de acesso a talentos, ela consegue mitigar bastante. Agora, são empresas, geralmente os incumbentes são empresas muito grandes, com um legado corporativo, estrutural e cultural gigantesco, e não adianta você ter aquela massa de pessoas brutalmente proeficientes em tecnologia que foram atraídas, talvez a peso de ouro, e você não conseguir fazer o rollout disso na companhia. E eu acho que é aí que vai estar talvez um desafio que a gente já está percebendo, na verdade, né? Porque você vai lá e monta a sua ferramenta usando GenAI que pode automatizar A, B e C. Aí você precisa que toda a área complete a frase. Auditoria. Adoro. Compliance é uma das primeiras da lista. Pode ser automatizado. Se você não tiver naquela sua área pessoas que compram o desafio, que aprendem a usar aquilo, que entendem que é como se fosse um novo colega para trabalhar junto, a coisa não anda. E hoje a gente tem visto essa questão cultural muito forte, né? Imagina que as primeiras áreas que estão tendo oportunidade de usar GenAI em escala, além da área técnica de gerar código, a gente está falando de áreas administrativas, né? Os maiores exemplos que a gente tem visto hoje em dia, alguma coisa de atendimento, muito contábil, muito compliance, muito jurídico. Então, são pessoas que às vezes não tiveram aquele jeito de pensar que a gente estava falando antes, e aí cabe uma questão cultural até da companhia dizer, olha, como faremos isso, né? Não é fácil. E aí você pega, imaginando que existe uma grande oportunidade em compliance com um time que culturalmente não está habituado a ter tanta ferramenta, especialmente automatizando partes disso. E aí você tem o compliance do compliance, porque o banco é muito regulado. Como que eu faço para ter certeza que aquilo que eu estou gerando junto com AI é 100% confiável e auditável e tudo mais? Aí a gente volta para aquela questão técnica. É um loop, né? O que me parece é o seguinte, os bancos que têm uma pegada mais técnica, especialmente aqueles que têm um tamanho mais gerenciável, certamente têm um privilégio, né? Aqueles que têm feito uma reestruturação cultural, não vou entrar em nomes aqui, mas há anos, a gente percebe dos corredores que a gente frequenta que tem um privilégio também.
Mas vamos dizer assim, a imensa massa vai correr atrás, não na parte técnica. A parte técnica a gente resolve, mas é para fazer esse Titanic conseguir ser movimentado no momento que quem menos corre voa, né? E isso não é fácil. Tu trouxe a parte técnica, a gente resolve, mas logo eu te fiz a primeira pergunta, tu trouxe 3 grandes pilares, né? Um deles, 4 no final, tu falou gestão na mudança, a gente está falando agora gestão na mudança. O segundo grande pilar que tu trouxe naquele momento foi a parte de, olha, tem a estrutura. E aí, quando você fala isso para mim, eu percebo 2 coisas. Uma parte técnica, que é, quem é que vai conseguir bancar essa estrutura? Porque hoje a estrutura tá barata, né? Hoje um token não é tão caro. Mas assim, todo mundo aqui tá descaldado, né? O Sérgio não tem cabelo branco porque ele raspa, não deixa aparecer, mas o que tem tá branco. Mas vamos lá. Já aconteceu com o cloud, já aconteceu com os produtos de transformação digital. Tudo começa barato e depois ele vai acertando o pricing, você tá viciado, fica caro. E a gente ainda paga em dólar. Então, assim, vai ficar caro. Não tem... né, assim, se você tá começando agora a trabalhar com tecnologia, deixa eu te contar, vai ficar caro. Dito isso, ainda tem uma outra barreira quando a gente fala de banco. Que tem alguns data models, né, alguns que são sensíveis aos correntistas e tudo mais, que a legislação não permita que seja alocado fora de território nacional. Qual dessas 2 barreiras você acha maior na visão técnica para fazer a adoção do uso em larga escala de AI hoje? A incapacidade da gente colocar dados importantes para, por exemplo, hiperpersonalização em ambientes que não estão locados no Brasil, ou colocar uma operação que tende a consumir cada vez mais tokens e a gente saber que o custo desses tokens eles tendem a aumentar muito no médio prazo. Boa. Olha só. Vamos organizar a resposta, porque tem bastante coisa aqui que dá para registrar. Uma coisa, existe uma questão chamada progressão do custo tecnológico, né? Então, provavelmente daqui a 5 anos o custo unitário de um token vai ser qualquer coisa entre 500 e 1000% mais barato do que é hoje. Give or take. Isso posto, provavelmente nossa demanda de tokens vai ser 10.000% maior. Então, né, esse é o pulo do gato, né? A unidade de processamento, consumo, seja lá o que for, ela vai caindo de custo vertiginosamente com ganho de escala, mas a demanda por aquela unidade vai explodir. Ou já está explodindo, né? O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Grandes bancos. Essas pessoas certamente vão ter alguma... vou chamar de cloud privada, né? Mas geralmente eles sublocam capacidades grandes de processamento de grandes provedores de cloud. Amazon, Microsoft, Google, especialmente Amazon e Microsoft, têm trazido cada vez mais capacidade de hardware para o Brasil. Existe um delta aí ainda, né? Por exemplo, quando uma empresa de pequeno e médio porte vai fazer uma alocação de recursos, a depender do que ela precise fazer, você vai ver que você vai cair em modelos ou valores proibitivos aqui no Brasil, e você naturalmente vai cair fora. Então, aonde que eu quero ir com essa resposta? A depender do tamanho da necessidade que você tenha e a depender do capital que você tenha disponível, ou você vai conseguir montar a sua própria infraestrutura, provavelmente através de um grande vendedor, né? Ou você vai precisar contratar de um vendedor de fora, por exemplo, destilar um modelo proprietário para você. Então, eu vou criar um modelo MEF, hipoteticamente, que eu vou usar a infraestrutura de fora para a criação desse modelo com dados sintéticos, e aí eu vou trazer para o Brasil só o modelo já treinado. E aí sim eu consigo executar um modelo em ambiente nacional, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto, eu não quero chamar de tendência, mas a gente tem visto como stopgap para o momento que vivemos. Nem todo mundo cabe no Brasil, vamos dizer assim, pela demanda de AI. Aí a gente está enxugando gelo, porque está se aumentando a infraestrutura ao mesmo tempo que está se aumentando a demanda. E a gente vê que essa solução de fazer o treinamento fora e trazer para cá, que precisa de muito menos recursos, só para ficar claro, né? Você executar um modelo demanda muito menos recursos que você treinar um modelo. Então, trazer para cá, para executar um modelo numa cloud privada, é uma opção, né? Então, isso a gente está falando já de empresas de grande porte, tá? É que realmente a gente tem que dividir assim, entre os grandes incumbentes com orçamentos bilionários e o resto, né? E veja que o resto é quase todo mundo. Acho que seria mais ou menos por aí. Tá falando E depois a gente tem que falar... E depois... Os meros Centenas de pessoas. É isso, você tem lá qualquer coisa entre 5 e 10 e o resto, né? Porque
são empresas que têm esse privilégio de negociar com um grande vendedor e dizer, ó, estou contratando de ti um container, como eles chamam, quando eles falam container é porque era um container mesmo, físico, né? Tá sendo. Então, não é todo mundo que tem capacidade de fazer isso, né? Quando a gente... Tem uma coisa que me veio muito à mente, assim, que foi algo que aconteceu também nos últimos alguns anos, porque eu não quero entregar a idade, mas quando a gente falou, por exemplo, da parte de modernização, a parte de migração para nuvem, etc. Que em algumas empresas, primeiro, tinham sistemas legados com um volume gigantesco e me dá a sensação de que quando uma parte delas foi fazer a migração para nuvem, ela não olhou de fato o que deveria de fato migrar, sabe? Ah, putz, isso daqui faz sentido, ou vamos otimizar e fez. E isso acabou gerando custos muito altos e aí teve muitas empresas que voltaram atrás. Quando a gente está falando desse próximo movimento, eu entendo que o momento que a gente está agora, ele é muito crucial para esse olhar, assim, muito atento e muito detalhista para justamente não se deparar daqui a um tempo com um baita de um problema de um custo altíssimo. Na sua visão, as empresas, elas estão olhando para isso ou isso ainda está negligenciado, digamos assim, ainda está nessa, sabe, essa fome de vamos mudar, vamos colocar lá, vamos usar GenAI, vamos colocar todos os dados, sabe, sem muito critério. Boa. Eu acho que agora começaram a se preocupar com isso. Ano passado foi o ano dos pilotos. Todo mundo teve piloto de AI para tudo quanto foi lado. Muito pouca gente conseguiu fazer rollout de fato de AI, a gente sabe isso pelos corredores também. E agora a gente vê as primeiras empresas fazendo rollout. Ao fazer rollout, o custo começa a aparecer, né? Então agora a gente começa a perceber os primeiros questionamentos, né? Como fazer um head disso, como botar um teto, como otimizar. Então essa é uma preocupação bem incipiente ainda. Porque quando a gente lê essas coisas assim, 60 e não sei quantos % das organizações estão usando AI no Brasil, 80 e não sei quantos no mundo. Estão usando em que profundidade, né? É importante a gente manter essas coisas sob perspectiva, porque quando a pessoa tem um pilotinho de AI, eu tenho um caso de uso rodando, é fato, ela está usando AI, mas ela não depende de AI, tu entende? A mesma coisa assim, 90% das empresas usam cloud. Se você desliga a cloud, elas param de funcionar. Hoje, 80 e tantos, 60 e poucos no Brasil usam AI, mas se você desligar a AI, alguém vai ligar para o suporte, não para a operação. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, agora que está começando a adoção em massa, e é um gerúndio, tá? Por mais que a gente veja casos de sucesso, eles ainda são exceção, não são a regra. Então, agora esse questionamento começou a aparecer. Depois vocês vão ter um papo sobre a AI Platform, né? Inclusive tem todo um módulo de FinOps que a gente colocou lá justamente por causa disso, porque isso é um problema latente. Ele vai estourar na mão de muita gente, porque muita gente negligencia, como tu mesma falou. E aqui a gente tem um agravante, o Marcel comentou antes, né? Por mais que existam as cobranças em real, a depender do vendor que você está contratando, no final do dia ele é indexado por dólar, não adianta a gente se iludir. Então, a gente tem uma variabilidade de preço aqui que é complicada. Se você não for um grande contratante de cloud, existe um risco, né? Existe um risco. Então, te respondendo, realmente agora é um assunto que começou a aparecer nas reuniões. E digo mais, boa parte das reuniões que a gente fala disso, nós que geramos a provocação, porque a gente vê um caso piloto, vai fazer rollout de alguma coisa que nós estamos participando, e a gente começa a falar de budget, começa a falar de alocação, começa a falar de meios de otimização, porque tem muitos meios de otimização, nem tudo é custo. Porque sabe aquela historinha, né, de quando você só tem martelo, tudo é prego. A pessoa tem lá um grande modelo, sei lá, um For-All, que é um famoso que todo mundo usa do OpenAI. Às vezes você não precisa daquele cara. Às vezes você precisa de um modelinho pequenininho que você destilou fora, que você deixa lá numa GPU, ou que você paga 1/100º o valor do token. Só que você tem que ter algo que faça essa decisão para otimizar o custo. Não é só mensurar o custo, né? Depois também vai se falar nisso na plataforma, mas são problemas que as pessoas não estavam pensando, né? Quando você vai, por exemplo, para uma biblioteca de modelos, sei lá, um Hugging Face, um Olhama, assim, para quem gosta do assunto, você vai ver centenas de modelos. Aí mas como pode ter tantos, né? É justamente por isso, você não precisa de modelos gigantescos para tudo, você consegue otimizar o custo usando o modelo certo para o problema certo. Você está falando que tem dois vieses que a gente está falando de custo. Um é o custo propriamente dito. Quanto eu estou gastando onde, e o outro ponto depende de qual é o modelo que eu vou usar,
eu consigo ter a mesma qualidade, a depender do que eu preciso fazer, usando um modelo mais barato. Porque, na verdade, ele é mais simples. Quem não quiser tangibilizar isso aqui, agora eu vou fazer um pedido pro Lucas direto. Lucas, coloca o link da plataforma aqui embaixo. Já põe um case de Finops, por favor, pro pessoal dar uma olhada. Porque para quem tá começando, de repente conheceu a gente agora, pode fazer, mas isso daí é ficção científica. Não é não, tem case. Então vai lá e olha. Quando o Sérgio falou, é a gente que chama, é porque a gente chama mesmo. E já tem elementos prontos. E tem mais podcast. Volta que tem uns que a gente lançou a plataforma. Tem alguns para trás aqui. Mas deixa eu voltar para um ponto importante. E tomar essa escolha. Porque assim, tem uma hora que você tem que conseguir fazer uma definição de eu vou usar concatenado vários modelos mais simples, ou melhor, e mais baratos e especialistas, ou eu vou jogar num modelo mais genérico, esse meu assistente, vamos dizer assim, e eu vou ter que ficar ou criar um prompt muito, né, várias vezes, ou fazer muita conversa até ele entregar o que eu quero. Hoje, quando a gente vai para... Agora, a gente tá falando muito B2B, mas as pessoas vivem no YouTube. Então, quando o cara vai pro YouTube, o que ele vai achar? Ele vai achar algum influencer que está usando um modelo grande, dos caros, com um prompt quadradinho, e que isso aqui é a minha escolha área, isso aqui é a minha agência de A, isso aqui é a minha criativo de A, isso aqui é a minha redação de A. A gente sabe que no dia a dia aquilo ali tem muito volume de idas e vindas e testes, né? Não é uma operação de venda para fazer. E aí quando você traz essa coisa da diferença dos modelos e como o cara vai se formar da porta para fora, para tentar encontrar isso, ele vai para o caminho que é bom para o influenciador, mas péssimo para a escala real. Para a escala da pequena agência que o influenciador funciona. Para um banco que atende 10 milhões de clientes, não funciona. Como é que quem está no ambiente corporativo, vou voltar para a primeira pergunta. Então, o nosso público é muito corporativo. Ele fala, tá, entendi, eu preciso me formar. Como é que ele pode então ir atrás sozinho para não cair nesses contos de fada e tentar criar coisas que depois são impossíveis de ganhar realmente larga escala? Boa. Para a pessoa que está em casa, eu acho que o caminho mais curto acaba sendo essa formação dos vendors, né? Por exemplo, a gente teve bastante contato recentemente com a formação do Google, uma formação bem honesta, né? De novo, a gente está falando para um público não primariamente técnico, né? A gente vai falar em algum momento dos técnicos. A formação da Amazon, o que eu vi, eu achei interessante, de novo, como conceito, né? A parte prática, aí cada um vende o seu peixe. Eu acho que esse é um ponto, né? Porque uma coisa importante, Marcel, e é por isso que as grandes empresas precisam ter uma solução para isso ou precisam ter um time para isso, né? Existem muitos modelos. Qual modelo eu vou usar? Ou você tem um modelo que define modelos, e aí isso é uma coisa da plataforma, ou você tem profissionais que fazem coisas muito tailor-made para o teu caso de uso e eles são engenheiros que sabem como fazer o roteamento desse tipo de coisa. Esse é um assunto tão latente que recentemente a Microsoft lançou uma ferramenta que faz isso. Roteia entre modelos um query, um prompt que você faz, mas ela só faz isso dentro do que está dentro do ecossistema ali do Azure. O Vertex do Google tem algo muito parecido, também com a mesma limitação. Mas eu te pergunto, assim como a gente teve, por exemplo, o momento da cloud híbrida, a gente também tem que ter esse momento do AI híbrida desde o início, porque a gente aprendeu a duras penas que colocar todos os ovos numa cesta só não é uma boa ideia. Quando a gente tinha um problema, por exemplo, na cloud A, porque ela teve algum problema de rede, geralmente problema de redes que acontecem, cai em sistemas inteiros. E se você não tem na cloud B ou on-premise um fallback disso, cai tudo. E aí é o momento que você tem que pensar assim, quando eu estou pensando, por exemplo, num modelo open source, no Llama, ele roda em quase todas as nuvens, mas rodar o Llama na cloud A não tem a mesma resposta em questão de tempo e custo do que na cloud B. Então eu tenho que me manter um pouco agnóstico a isso, né? Então, respondendo a pergunta, ou a gente tem algo que defina isso para nós, e isso roda dentro do ecossistema do próprio cliente, ou tu tem um time que faça isso. Para o cara da ponta, o melhor é tu confiar nesses routers dos próprios vendors, né? E aí, para conhecer o que tem, são os treinamentos dos próprios vendors. O problema é não fazer de um vendor só, tu entende? Tu tem que conseguir ter essa visão do que cada um está pregando, sabe? Porque é tudo um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. No final do dia tem que lembrar que eles querem manter a gente dentro do ecossistema deles. O que do ponto de vista de negócio faz todo sentido. Do ponto de vista de uma grande corporação, talvez nem tanto, né?
No caso do usuário na ponta, de verdade, se você parar para pensar, OpenAI, $20 por mês, e você pode rodar praticamente tudo que a OpenAI oferece, isso é um excelente negócio, né? Então isso tem que usar mesmo, não precisa ir para modelo menor. Agora, por que mas se $20 é pouco dinheiro, por que as empresas não fazem isso? Faça queries muito complexas, com contextos muito grandes na OpenAI, no seu plano de $20, um depois do outro, depois do outro, depois do outro, e repara o tempo de resposta aumentando, repara como a resposta vai decaindo. É por isso que a empresa não pode contar isso. Quando você paga $20, você recebe $20, né? Então, se você coloca um sistema crítico de atendimento ao cliente, você não pode que depois de 6 perguntas o seu cliente fique esperando segundos e às vezes ele começa a responder, para executar isso você deve, já aconteceu com vocês, né? De vez que ele se perde. Por quê? Porque aquele contexto estourou a quantidade alocada ali para capacidades. Não, fala de novo, não entendi. Você não vai fazer isso com uma missão crítica, né? Então acho que é por aí, não é a mesma coisa, são coisas, parece que é, mas não é, né? Não é. E quem achou que, então eu não vou pagar o de 20, vou pagar o de 100, só demora mais, vai dar o mesmo problema. Eventualmente vai dar. Para a escala de, eu vou atender milhões de clientes, não vai funcionar. É isso, é claro. E é nessa linha. Agora é o momento de você ser mais agnóstico. E você olhar para cada caso o que realmente faz sentido você escolher e você selecionar. E para cada tipo de missão, críticas ou não críticas, você falar, tá, eu vou ter esse plano A, esse aqui é o plano B, isso que vai resolver. E talvez seja, como você bem falou, no olhar do vendedor, faz muito sentido ele querer manter aquela pessoa dentro daquele ecossistema ali, daquela suíte de ofertas que ele tem. Só que hoje não dá para fazer isso, porque tem coisas surgindo o tempo inteiro e tem coisas no player vizinho que vai te atender muito melhor, né? É isso aí. Eu pago todos, no pessoal. E todos é sacanagem. Perplexity, ChatGPT e o Gemini. E de verdade, tu percebe que um é melhor que o outro em uma coisa de diferença. Sim, tu vê. E, em alguns momentos gritantes, você vai mandar o Claude ou Claude, não sei, agora né, a gente entrou nessa dúvida se fala em francês ou em inglês, mas eu acho que é Claude. Escrever um texto, ele é brilhante escrevendo um texto, ele é o melhor, mas ele é absurdamente melhor que os outros. Mas se pedir para ele fazer uma conta básica... Não, ele não faz. Não, e pior que quando você faz no Perplexity, você consegue ver quanto tá gastando, você faz, vai ver, você gastou um monte para fazer um texto bom no Claude. E, de novo, não dá escala, né? Para você trabalhar no dia a dia é ótimo, mas não te dá escala. E com um problema, eu faço muito nos meus testes, para trabalhar no dia a dia, na vida real, com coisa rápida, é confiar demais que você não tá treinando o modelo com teus dados sensíveis, né? Acho que tem isso também, é confiar demais que por $20 você não é o produto. Tem o Breno Masi, VP de inovação do iFood, que, se eu não me engano, foi no Flow que ele deu uma entrevista lá, e aí ele falou, putz, eu tô usando o Mano, né, que você cria a agência inteira, o cara de atendimento, o cara de não sei o que, tal, e cria o site. Aí até ele fala, certeza de que esses dados são tão super seguros, a gente não tem, né? E aí você, assim, dá de frente com outros problemas ali. E isso é uma diferença grande se você parar para pensar, né? Porque, especialmente nos modelos free, mas quando você paga pouco... O Marcel tá correto, a menos que você entre lá e diga, não treine com meus dados. E acredite que ele não vai treinar com os meus dados, porque tem muita empresa que já tá, né? Olha quanto processo as Big Techs têm por causa disso. Então, a menos que você genuinamente acredite, existe um economics ali que é difícil de fazer fechar conta, né? Humanos é um excelente exemplo, mas tem outros. Sim. Bem, a gente está chegando no fim do papo de agora. E aí eu preciso... Né, a gente falou muitas coisas. Vamos lá. Febraban, então vamos falar para ambientes bancários. A gente entendeu que tem alguns elementos. Mas se você fosse falar quem tem na meta, muita gente tem na meta fazer algo em A. Então, assim, minha área tem que fazer alguma coisa em A. Quais são as coisas que você fala assim, põe isso minimamente no teu checklist, para tu ter certeza que você não está correndo em direção ao abismo? Boa. A primeira coisa é assim, tu tem que ter um caso de uso claro. Não importa se é para pedir para AI, ou para pedir para o teu time, ou para o teu fornecedor. Né? Não é vem aqui e acha um caso de uso para mim. Muita gente tem feito isso, tá?
Mas o certo é você ter um problema, você tem que resolver um problema, porque senão você vai resolver aquele toy problem, você vai ganhar um tapinha nas costas, mas aquilo não vai ter ROI, né? E esses dias a gente, inclusive, trocou mensagens aí falando, pô, chegou a hora do ROI, você gastou muito dinheiro em AI e tem que ter ROI, né? Então tem um caso de uso claro. Outra coisa é a questão de dados. Tem que ter um caso de uso claro, mas a gente tem que saber que a AI vive de dados. A comida da AI é dados, seja de AI ou seja AI tradicional. Eu tenho dados para poder usar para isso, não importa se eles são estruturados ou não, importa se eles existem, eles são consumíveis, eles estão acessíveis, porque daí a gente faz um trabalho de engenharia e depois a gente vai trabalhar naquela questão da AI. E a outra coisa, acho que talvez seria a questão de cultura, que a gente falou depois. Uma vez que eu tenho o caso de uso, eu consegui botar ele de pé, ele é para uso interno ou externo. Ele vai fazer alguma disrupção cultural? Eu tenho tempo hábil para conseguir fazer isso frente ao desafio que eu ganhei? Quantas pessoas vão ser impactadas? Isso é uma coisa que tem que ser mitigada. A gente percebeu isso em tantos casos que a gente teve. E quando a gente consegue fazer a pessoa da ponta, que vai ser, aspas, impactada, comprar o desafio, nossa, aí é maravilha, porque aí o ROI é claro. Senão a gente começa a ver assim, puxa, tecnicamente tá tudo lindo, o ponteiro mexeu 5% e não 20%. Por quê? O que aconteceu? Foi um problema do nosso projeto? Foi um problema da adoção? Foi um problema da gestão de mudança, da comunicação? Tu tá baseando, então, que não é só ter um problema, tem uma hipótese bem desenhada, né? Você tá imaginando que vai mexer 20, e daí você sabe que mexeu 5, porque que hipótese mal desenhada, 5 fica lindo. É isso, não, hipótese mal, se tu mexer alguma coisa pra cima, né, no sentido verde, já tá bom. Mas é isso, tem que ter uma hipótese desde o início. É o caso de uso, né, tem que estar bem definidinho. E, se possível, se a empresa tiver maturidade, realmente construir, eu não quero parecer muito complicado, mas quase um business plan, né, para você realmente poder prever os 20%. Porque vai ter um projeto piloto, todo mundo vai ter um projeto piloto. Esse projeto piloto vai dar mais ou menos certo. Pensa que isso é só o primeiro passo para algo que não tem mais volta. Muito do recurso e não só TI, vai ser para isso no futuro. A gente precisa ter uma base sólida, a gente não pode... O CFO tem que ser nosso amigo. Ele não pode ser a pessoa que a gente vai lá pedir migalhas, entende? Então, tem que dar ROI. Bom, temos que encerrar. Não, CFO tem que ser nosso amigo e foi drop the mic. Acabou o podcast. Sérgio, Obrigado. obrigada. Imagina, eu que agradeço. 5 estrelinhas, vai. Custa nada. Vai lá, põe 5 estrelas no seu agregador de podcast e a gente se encontra no próximo do The Math. Valeu!